Oi, oi, oi. Boa tarde, boa noite já, né? Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Atualizando o computador. Legal, né? Quando o computador resolve atualizar bem na hora que a gente vai entrar ao vivo. E aí a gente espera o computador reiniciar. Como pode melhorar? Oi! Tem que mandar a solicitação aí, Lê, para entrar. Aí. Eu mandei. Entrou, que linda que tu tá de óculos. Obrigada, gostou? É Eu novo? peguei hoje, de novo. Tô bem feliz com ele. Muito moderno. Tá enxergando bem? Tô. Esse é o principal, né? É vida. É, É, eu tô me sentindo dormindo online no Instagram. como assim? Porque parece que eu não saio daqui nunca. É, porque a pessoa inventou fazer 4 lives por semana, né? Então eu tenho a sensação de que eu tô dormindo por aqui. Que eu durmo e Entendo. acordo aqui online no Instagram. Mas tá tudo certo, né? É... Ih, trancou um pouquinho. Voltei. Oi, meu filho, amor da minha vida. Ontem eu falei nele na live e ele não tava. Eu estou proibida de falar da mais velha na live, né? Que já deu problema da última vez. Então, eu só falo dos pequenos agora. Quando for falar dela, a gente já combinou que o primeiro tem que pedir autorização prévia. Então, né? Oi, Rê, tudo bom? Oi, Aprendendo a lidar Renata. com adolescentes. Tarefa não muito fácil. Então, Não, e foi muito vamos lá. legal, porque ontem eu falei nele na live e, e aí eu perguntei pra ele depois, né? Eu disse, filho, tu tava assistindo? Sim. Oba, Renata, boa ideia. E eu disse, tu tava assistindo? Ele falou, não, por quê? Deu, porque eu falei em ti. E ele, o que que tu falou? Daí eu disse, agora eu vou ter que contar, né? E foi bem legal a conversa, porque ele não lembrava das coisas que eu contei e tal. Ele, sério isso? Isso aconteceu? Ele não tinha, Não assim, registrou. nítido na memória. Né, filho? Sim. Agora ele tá. É, mas eu acho que se tu, a hora que tu falar de coisas atuais, talvez ele não leve tão na boa, assim. Não sei, talvez leve, né? Cada criança é de um jeito, enfim, não dá pra saber, né? O Mas, ideal, né? Sempre lembrando, né? Uma coisa é o que acontece no fluxo e outra coisa é o que a gente consegue planejar, super planejar e pensar, né? Com os sim, adolescentes, o ideal é um acordo prévio, né? De claro, com certeza. autorização e tal, mas Sim, né, tem que pensando ser. não foi, É a vida foi. deles, né? Não, tudo Sim. certo. Então, né, Tamara, hoje a gente vai tentar falar o que a gente roteirizou para a semana passada e que a gente não conseguiu falar, porque o fluxo nos levou para outro caminho, mas que também foi ótimo, né? Então, hoje a gente vai tentar Para o falar um mesmo pouquinho. assunto de outro formato, né? Foi isso que aconteceu Exato, semana passada. exatamente. Que Hoje na a gente verdade a não vai gente tentar, hoje programou. a gente vai conseguir. É, ou não, porque se o fluxo nos levar para outro caminho do mesmo assunto, a gente vai também, né, Tamara? Mas a gente vai, enfim, o assunto vai ser, né, abordagem tradicional e abordagem da disciplina positiva. E nós vamos falar, vamos tentar reproduzir alguns diálogos entre mães e crianças, né, Tamara? Para exemplificar um pouco mais o que significa agir através da disciplina positiva na criação das crianças e como é que a gente costuma fazer, né? Como é que é o tradicional, que a maioria das pessoas faz,
e a gente, inclusive, até ontem fazia, né, Tamara? E como que a gente Sim. tem feito, como a gente tem feito diferente. Que não é muita diferença no que a gente faz ou no que a gente fala, mas surge uma diferença incrível no que eles sentem, com certeza. Porque a forma como a gente comunica as coisas faz toda a diferença pro sentimento do outro, né? Então, não sei se tu conseguiu reiniciar aí. Aham, Tá dando tudo certo? Ah, que bom. tá dando. Tu te ouviu, inclusive? Tá, Tô agora me eu ouvindo, consegui sim. conectar ali para conseguir acompanhar os comentários, mas eu vi que a Renata já colocou um comentário ali de que eles ressignificam essas vivências também, né? Acho que ela estava se referindo à experiência da Sofia, com a função de ter sido exposta e tal. E Uhum. sim, ressignificam, e aí até é importante a gente lembrar, né? Erros são valiosas Oportunidades. oportunidades para aprender. Então, nós Sim. aprendemos, eles aprendem, e a gente também tem oportunidade de refinar a relação, né? De alinhar, de E poder conhecer estabelecer eles melhor, né? diálogos, de Sim. entender qual é o limite, né, Uhum. do outro e tarará. Sim. Sim, porque Que, muitas vezes para nós pareceu um diálogo simples, uma coisa corriqueira, né? Talvez para ela tenha sido uma coisa muito mais importante, né? Então, enfim, a gente é um aprendizado. Mas o importante é exatamente isso, é aprender com os erros, né? Porque, afinal de contas, a gente passa a vida cometendo eles e aprendendo, e cometendo e aprendendo, e essa é a vida, né? Assim é a vida. inclusive, né, ela tem um exercício de disciplina positiva, que é a gente listar todas as crenças que a gente tem sobre o erro, né? De todas as Sim. conexões e associações que ao longo da vida a gente vai desenvolvendo, que leva à compreensão do erro como algo ruim. Sim. E que a gente chega na fase adulta enxergando o erro como algo horrível, como se errar fosse uma coisa horrível. E esse exercício ele é Sim. muito legal para a gente visualizar quantas crenças erradas a gente tem a respeito disso, de que errar é ruim, que errar é feio. E que quando a gente muda o olhar para isso e aceita não, né? Incorpora a compreensão de que erros são oportunidades de aprendizagem, a gente Sim. também se dá conta que se nós não tivéssemos errado nunca na vida, desde a infância até agora, nós não seríamos o sujeito que somos. Não, Nós só nos com certeza. movimentamos, nos transformamos e aprendemos porque cometemos erros. Com Então, o erro certeza. é uma coisa maravilhosa, contanto que nós saibamos olhar para ele como E oportunidade de claro, aprendizagem. E sim. na disciplina positiva, a gente ensina Itinerários informativos. itinerários formativos, na verdade, tá? Essa é a pergunta. Os itinerários formativos é a nova construção curricular do novo ensino médio, tá? Sim, posso? Tu pode falar? Eu não. Eu não. Sim, tudo, né, Tamara? Eu simplesmente não sei do que se trata. Deixa eu Pode só me olhar falar. uma coisa. Tu viu que como o que se requer nem sempre é o que está planejado? Sim. Fabiano que perguntou. E a Renata falou a fantasia de que não pode errar, claro, porque a gente cresce com isso, né? Se errar é ruim, eu não posso errar. Sim. Na disciplina positiva, a gente ensina que erro é oportunidade de aprendizado. Então, é oportunidade para aprender. Contanto que a gente saiba olhar para isso e use as ferramentas que permitem esse olhar. Tá tudo bem errar. O que a gente aprendeu com Sim. isso? Como nós podemos fazer diferente? É bem difícil mudar essa visão, né? Eu cresci, por exemplo, com o estigma de desastrada, né, Tamara? Tu sabe bem disso, né? Eu era Sim. sempre a que derrubava o suco, que derrubava o Nescau, que derrubava as coisas, que quebrava, enfim. E nunca foi uma coisa assim, nunca foi me dito que tudo bem errar. Sempre foi um pouco meio que, né? Ah, de novo, desastrada. Só podia E tu ser sabe que eu tu. só podia ser tu, só podia ser Lenara. E para mim foi difícil lidar com isso com a Sofia, quando ela era menorzinha, né? Porque, poxa,
não pode errar, não pode deixar cair o copo, não pode deixar cair o Nescau, não pode quebrar nada, né? Como tu pode ser tão desastrada? E olha, eu tive que lutar contra mim mesma para mudar. Tu mesma me chamou a atenção várias vezes, né? Lembra disso? Uhum. Porque isso era muito forte dentro de mim. Eu não podia, se eu não podia, meus filhos também não podiam, né? Hoje, obviamente, eu já levo muito mais na boa quando acontece uma coisa assim. A Isis mesmo, ela derruba alguma coisa e diz, não tem problema, né, mãe? Eu digo, não tem problema. Vamos pegar um pano, vamos secar, vamos limpar, tá tudo certo. Mas não é uma coisa fácil, é uma coisa que tu tem que ir aos poucos trabalhando, né? Então... Porque isso, Lê, para além disso que tu tá falando, quando a gente reforça o comportamento negativo, a gente transforma isso numa crença limitante. E aí nós crescemos acreditando que nós somos aquilo que nós ouvimos durante toda a infância. Então, como a gente pode ajudar os nossos filhos, encorajar os nossos filhos a assumirem a sua melhor versão? Porque eles não vão ser perfeitos. Eles não vão ser perfeitos. Mas, se eles souberem que os erros são oportunidades para aprender, e eu acho que até derrubar as coisas não dá para ser considerado um erro. Isso é uma coisa que mudou bastante aqui em casa também. Porque eu já briguei por causa disso, né? Do tipo, que saco, olha só, sujeirada, blá, 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 vou ter que limpar, não sei o quê. E tipo, agora é de boas, acontece. O que tu pode fazer da próxima vez para isso não acontecer? Como foi que o copo caiu? É oportunidade para aprender, para aprimorar a habilidade. Eu bati quando fui pegar o celular. Então, quem sabe a gente faz uma coisa de cada vez. Aí, talvez não caia. O que tu acha? Da próxima vez eu vou tentar. Isso é dar o olhar do erro como oportunidade de aprendizado. A gente tem que levá-los à reflexão de por que aquilo aconteceu e como que ele pode evitar para que aconteça de novo, caso aquilo cause algum prejuízo, né? Tipo, sujar. E nisso a gente já acaba entrando também na questão dos rótulos, né? Porque a gente acaba criando o rótulo de que aquela pessoa, aquela criança, aquela criatura que está se formando ali é determinada coisa. Então eu era a desastrada. Eu cresci achando que eu era desastrada. Né? Como tu falou, é uma crença que se estabelece lá de pequenininho e tu cresce achando aquilo. Poxa, eu sou um desastre, eu sou atrapalhada. Tu fala para as pessoas, eu sou assim mesmo, eu sou atrapalhada. E quanto isso influencia no que tu vai se desenvolver, né? Do adulto que tu vai te tornar. Inclusive, então, quantas situações da vida tu vai recriar para confirmar que tu é realmente estabanada. Então, isso é muito nocivo no longo prazo, que é outra coisa que a gente fala muito na disciplina positiva, né? A correção do erro é curto prazo. Eu quero que resolva ali, que a criança pare de fazer aquilo ali. Tá, mas e no longo prazo? Que adulto ela está se tornando a partir da mediação de educação que tu estás fazendo? Né? Exatamente, só que a gente... Fala, pode falar. Não, pode falar. Não, eu ia dizer que a maioria das pessoas só quer que resolva ali na hora. Assim, é muito difícil tu na hora do momento, do estresse ali, do que aconteceu, enfim, tu conseguir parar, raciocinar, pensar como que eu posso agir de maneira que isso vá acarretar num adulto autorresponsável, disciplinado, enfim, milhões de coisas, né? Tu quer que aquilo ali não aconteça mais. E aí tu vai lá e avacalha. Tu chama de desastrado, tu diz que não podia ter acontecido, tu tá com pressa, porque a gente vive com pressa também, tem isso, né? Então tu tá ali naquela, tu acaba usando de uma certa agressividade com a criança por um problema que não é dela. Não é ela que tá com pressa, não é ela que tá atrasada pro trabalho, não é ela... Enfim, a gente acaba agindo de forma agressiva, de forma punitiva, enfim, por isso, por problemas nossos e não deles, né? E isso a gente acaba não percebendo, sem saber o que isso vai acarretar lá pra frente quando eles forem jovens e adultos, né? E isso tem conexão, né, Lê, com piloto automático, né? É quando a gente aciona o piloto automático, e daí assim, é isso aí. A gente tá ali fazendo o almoço e pensando que tem que arrumar a lancheira, que tem que botar o uniforme, onde tá o uniforme, e a gente não tá conectado com aquilo que a gente tá fazendo. E aí, nesse piloto automático, sai uma coisa atravessada e parará, porque a gente não tá com o foco atencional ali no momento daquilo que tá acontecendo. E a criança faz isso com naturalidade, né? A criança tá vivendo aquele momento, ela não tem o boleto no final do mês para pagar, para
para pensar, ela não tem essas responsabilidades, isso é nosso. Sim. Então, uma das coisas que eu falo bastante, assim, para os pais e para os professores e tal, é isso. É o tempo que a gente precisa, e por isso que para implementar a disciplina positiva, tem que ter uma predisposição, né, Lê? Eu tenho que dizer, Sim. eu quero transformar, seja a minha sala de aula ou a minha casa, eu quero transformar as relações para uma educação mais saudável, que desenvolve habilidades, sem punição, sem castigo, e sem partir da ideia que para que uma criança se comporte melhor, ela tenha que se sentir pior. Se sentir mal. Ela tem que ser encorajada para assumir a sua melhor versão e buscar soluções para os problemas que se apresentam. E não é soluções para nós, é soluções para elas mesmas. Autogestão, autocontrole, autoconsciência, autoconhecimento. Então, é como ela toma as decisões para resolver os desafios que se põem. Eu acho, Lê, que eu vou responder a pergunta do Fabiano, até porque ela é um parênteses aqui na nossa pauta, né? Só para não deixar ele sem resposta. E já assumo o compromisso público. Eu preciso fazer um comentário. Ô, Simone, tu estava hoje de manhã comigo e agora tu está aqui de novo. Muito obrigada, porque são vocês, minhas fiéis escudeiras, que dão gás aí para continuar. Silvana, Letícia, obrigada, gurias, por terem entrado, a Sol, a Rê. Gratidão. A Rê, mas é que a Rê já tinha dado oi, né? Mas a Rê também. Sim, ó, agora de baixo para cima. A Letícia perguntou se a disciplina positiva serve para adolescentes. Sim, inclusive tem um livro da Jane Lê, que é Letícia, que é Disciplina Positiva para Adolescentes. Eu tenho esse livro, que é específico para as estratégias com os adolescentes, que difere um pouco ou muito. Não, as ferramentas não diferem, tá, gente? As ferramentas, elas são as mesmas. Só que a forma como a gente executa é diferente, claro, por conta da faixa etária. Então, hoje na pauta a gente vai dar exemplo para todas as faixas etárias, tá, Lê? Inclusive para os adolescentes. Então, daí tu vai ver como é que eu faço com os meus adolescentes. Aplico a disciplina positiva. O outro comentário deixa eu subir aqui um pouquinho. Eu acho que o computador ficou meio longe de mim, né? Tô com essa... não é ali, né, pessoa? Vamos ver. Que a Letícia botou, muito forte reforçar o comportamento negativo. Errei muito nesse sentido. Tento reverter essa questão nos meus filhos, que já são adolescentes. O que acontece, né, Letícia? Eu também, a gente pode dizer, né, eu também errei muito com o Matheus nesse sentido. Falei muitas coisas que hoje eu penso assim, meu Deus, como eu pude fazer isso com o meu filho? E tem uma... Inconscientemente. A gente não pode entrar na culpa, né? E a gente também tem que pensar num contexto de vida favorável. Que é isso que eu falo da predisposição. Existe um contexto de vida mais adequado para a gente se propor a focar no tempo presente e se dedicar a aplicar as ferramentas da disciplina positiva. E se o contexto está desfavorável, por exemplo, como era quando o Matheus era pequeno, não tinha espaço para eu pensar sobre isso. Eram muitas coisas que eu tinha que dar conta. Era uma vida muito maluca. Então, assim, eu não tinha... estofo emocional para me propor a pensar sobre isso. Isso foi acontecendo num momento da minha vida em que as coisas se tranquilizaram, entraram nos eixos, e aí a gente começa a poder prestar atenção, estudar e se dedicar a fazer esse movimento. Sim. É isso que, às vezes, eu não quero eu sei que tu quer responder a pergunta do Fabiano, mas é só para não perder. Eu sempre digo assim, se tu tem a consciência de que aquilo tá errado, tu vai lá e faz igual, tu tá assumindo a responsabilidade pelo adulto que tu tá formando. Né? Agora, se tu fez inconscientemente, não dá para ficar se culpando. A gente não tem controle sobre o que a gente não conhece. A gente não tinha conhecimento sobre disciplina positiva quando a gente começou a educar nossos filhos, né? Tu, Matheus e eu, a Sofia, quando era menorzinho, e o Gabriel, que ainda pegou uma fase punk minha, assim, né? Então, hoje eu sei, hoje eu tenho conhecimento, hoje eu escolho fazer diferente e eu sei fazer diferente. Então, eu estou disposta a isso. Eu entrei de cabeça nisso e eu vou seguir nisso. Então, eu não posso me culpar pelo que eu não sabia. Eu não sabia. Eu fiz o que eu podia. E é o que a maioria das mães faz, né? E é bem como falou, o contexto, às vezes, não é favorável. Tu tá ali na correria do dia a dia, tu tem que, enfim, trabalhar, batalhar, tu não tem tempo pra, né?
eu entendo isso, assim, não tem como a gente ficar culpando as mães que não conseguem fazer. A gente tem que ajudar elas a fazerem de uma forma mais natural, mais fácil, né? Verem que não é tão bicho de 7 cabeças quanto parece, assim, educar com empatia. Não, e às sempre, vezes, assim, não precisa ser tudo de uma vez só, né? Isso é outra coisa que a gente fala muito. Aprendeu uma ferramenta, escolhas limitadas. Se tu te propuser a fazer isso, isso já vai gerar impacto, isso já vai gerar mudança, isso já vai dar resultado. Então, Sim. tá, ok, essa tá internalizada, tá natural, agora eu posso aprender outra. Não precisa ser todas de uma vez só, né? Pode ser aos poucos, aquelas que fazem sentido e tal. Ó, eu vou dizer, Letícia, se tu quiser, depois eu te mando a foto da capa do livro, tá? Mas é isso o título, né? Disciplina positiva para adolescentes. Eu não tô, da Jane Nelson. Não tô com ele aqui, mas eu posso te mandar. Esse é os adolescentes, esse é o geral. Esse é o geral. Então, Fabiano, respondendo a tua pergunta, porque assim, tá, Fabiano, essa live de hoje, ela é sobre disciplina positiva, mas na perspectiva parental, embora a gente não consiga separar muito isso, a proposta é essa. Segunda, quarta e sexta, às 19 horas, eu faço lives para professores, para bate-papo sobre educação, para a gente trocar ideias. Eu recebi nessa última semana, Fabiano, para tu saberes, vários pedidos para fazer um bate-papo sobre itinerários formativos, tá? Então, eu vou me comprometer a fazer isso, porque é uma demanda dos professores do ensino médio, e vou bater esse papo especificamente sobre isso, e vai ser divulgado nas minhas redes e tu acompanha. Mas agora, só para não te deixar sem resposta, só para te dizer onde que eu acredito que a disciplina positiva conecta com a ideia dos itinerários formativos. A gente tem um rompimento de modelo curricular muito violento com a chegada dos itinerários, mas ele tem uma pegada de muito mais desenvolvimento integral e muito mais foco no protagonismo do estudante do que o modelo curricular tradicional. Então, por exemplo, o curso que começou hoje, né, Lê, hoje começou um curso de habilidades para a vida, de estratégias de disciplina positiva para desenvolvimento de competência socioemocional para professores, tá? E foi muito legal, muito massa o primeiro encontro. Depois eu vou te contar. Os exercícios que eu fiz com as profs foi muito legal. Então, nesse curso é justamente isso, tá? Como que na nossa proposta pedagógica, naquilo que a gente está propondo para os estudantes em sala de aula, a gente usa as ferramentas da disciplina positiva para desenvolver habilidades para a vida, junto com o processo de desenvolvimento cognitivo e não separado, tá? Pessoalmente, a gente sabe que não existe um modelo curricular perfeito que serve para todos os contextos, para todo modelo de estudante, para toda a comunidade. Pessoalmente, eu gosto muito da proposta dos itinerários formativos e acredito que o dia que essa proposta de fato se consolide e vire realidade no currículo do ensino médio do país, nós teremos muitos ganhos na entrega desses cidadãos para a sociedade pós-escolarização. Tá? Então, eu sou uma entusiasta, eu sei que nem todos curtem e gostam, mas eu vejo como um avanço na linha daquilo que eu venho trabalhando há muitos anos, né, para romper com alguns modelos tradicionais, encrostados e retrógrados e inadequados para as gerações que estão na escola hoje. E os itinerários vêm nessa linha aí, e eu acho que podem ser muita contribuição para o desenvolvimento desses jovens. E trazer mais sentido. A live que eu quero assistir, porque eu não sei do que se trata e fiquei curiosa. Tá bom. Vou avisar nas minhas redes, está na pauta. Semana que vem uma delas deve ser sobre isso. Certo? Certo. A Simone botou muito bom o curso. Ela estava de manhã comigo no curso, está aqui na live agora. Não cansa de me ouvir. Preciso fazer outra edição desse curso. Preciso, Letícia. Olha a quantidade de gente em sábado letivo esse sábado. Bem o sábado que eu escolhi para começar. As escolas tudo com sábado letivo, os professores ocupados. Vou abrir mais uma turma, com certeza, depois dessas duas. Até porque daí eu vou ter esses professores que passaram por essa experiência, né? Que vão poder me ajudar a dizer o quanto é transformador, o quanto a gente, aprendendo as ferramentas, consegue transformar a nossa sala de aula e as relações com os nossos estudantes, né? Para fazer esse encorajamento que a gente fala com os filhos, né, Lê? Também com os nossos estudantes. Legal. Seria ótimo se todos os professores fizessem isso. Seria excelente, ótimo, né?
fazendo um gancho, agora lembrei que a Rê esses dias postou uma foto da escola ideal, não sei se tu viu, Tamara, uma imagem, na verdade não é uma foto, é uma ai, como é que chama? Uma ilustração. Hum, Chegou a ver? Seria a hum, escola dos sonhos. não. Eu pensei em ti quando eu vi, depois eu vou te mostrar. Tá, mas voltando, vamos voltar ao assunto aqui. Tá, compartilha Que é comigo que eu quero ver, porque compartilho. A escola, olhando de fora, assim, a imagem do que eu, com certeza, eu acho que tu gostaria de oferecer para os teus e eu para os meus. tu sabe como é que eu abri o curso hoje, Lê? Dizendo assim, ó, vocês já imaginaram uma escola em que não existe ameaça nem coação e que os sujeitos todos assumem a sua melhor versão para colaborar com o todo e que eu não posso faltar aula, porque eu sou essencial, eu sou genuinamente essencial para o todo. E eu não posso faltar aula, porque eu sou colaboração e contribuição para os meus colegas, para os meus professores. E nessa escola não tem conflito, não tem mandar para a direção, não tem tirar da sala, não tem humilhação, não tem nenhum aluno sendo chamado de incapaz. É cada um na sua maior potência, fazendo com que todos cresçam. Eu chego a me arrepiar. E queria eu que... poder criar essa escola. Eu acho que a Bruna não vai ter oportunidade, né? Porque está terminando, mas eu ainda tenho esperança que os pequenos possam viver a experiência do prazer que é aprender, do prazer que é a gente se sentir capaz. Parte. E se sentir parte de alguma coisa. Dividir responsabilidade, sabe? E ver crianças pequenas sabendo falar sobre os seus sentimentos, num ambiente de amorosidade e de respeito, de gentileza. Deixa eu te contar uma coisa agora falando nisso. A prof do Gabriel teve que se ausentar agora por algumas semanas, enfim, questões pessoais, enfim. E uma prof que foi do Matheus, no nível 5, assumiu a turminha dele. A Cris. Isso. Eu não ia falar nomes aqui, mas tu já falou. Mas, enfim, não, eu ia te contar que... Não tem problema, não tem problema. Eu ia te contar que o Gabriel chegou na escola e falou... Eu falei pra ele que o Matheus tinha sido aluno dela, né? Então ele chegou e disse pra ela, prof, tu foi prof do Matheus. Dela, qual Matheus? Ele disse, Matheus Bittencourt de Resende. E ela, ai, Matheus, um querido. Ela falou, eu digo, tu viu? Os nossos filhos marcam também, com bons sentimentos, né? Então ela lembra dele como um querido, como uma criança carinhosa, enfim. Achei muito bonito essa lembrança, porque eu lembro do carinho que ele tinha por ela e ela tinha por ele, né? E que eu tinha por ela. Fantástica, fantástica, fantástica. Foi um ano, assim, ó, mágico na vida do meu filho, e foi um ano de mudança, foi o primeiro ano dele na escola, e foi algo, assim, transformador na vida dele. E ontem eu estava falando na live, né, sobre o diagnóstico e o quanto ele sofreu depois no período de alfabetização. Mas aquele ano foi assim, ó, sublime. O meu filho se desenvolveu, ela acolheu ele e ela conseguiu integrar ele no grupo de uma forma que poucos professores conseguem. Poucos professores conseguem. E ele se sentia parte. Eu acho que por isso que tu falou isso, né? Ele não se sentia estranho. Eu tenho muita lembrança desse período do Matheus. Muita lembrança. Ele passou por um ano muito bom. Tu via que ele estava feliz, assim, que ele estava radiante, essa é a palavra. Tanto que ela lembra dele, assim, com carinho, né? Porque eu acho que era mútuo, né? Vamos voltar. Ela conseguiu... Não, mas é que isso tem a ver com o assunto, né? Porque ela conseguiu fazer ele não se sentir inadequado com os saberes dele. Sim, ele se sentia contribuição com a turma. E as experiências anteriores, de eu ser chamada para dizer que ele não podia escrever, que ele não tinha idade para escrever ainda, aquelas coisas que aconteceram nos anos anteriores. Então, aquele ano, a própria questão de ter que repetir o Jardim B, né, Lê? Que para ele poderia ter sido ainda mais sofrido por conta da idade, né, por causa da lei, do corte da lei, e que ela conseguiu fazer ser um ano maravilhoso, que para ele nem parece que ele repetiu, e foi lindo. Só que, assim, né, eu brinco que se eu pudesse, eu não escolheria escola para os meus filhos, eu escolheria professores. Aí eu diria, primeiro ano, tu vai fazer com a fulana, porque daí eu tenho as minhas top das galáxias, né, que eu sou fãzaça.
Ah, agora segundo ano eu quero que tu faça com a fulana. Eu ia trocar eles de escola, se possível fosse, para ir atrás das profs que eu Sim, sei que fazem um trabalho fantástico de desenvolvimento socioemocional e olham com muita humanidade e a integralidade de todos os sujeitos, né? sim, Que bom que esses professores existem, né? exato. O que tu acha da gente começar a nosso primeiro exemplo das Vamos crianças lá, pequenas? Tu vai fazer a mãe, eu vou fazer a criança? pode ser. Porque não sei se a gente falou, eu cheguei a falar, eu acho, né? Que a gente vai usar toda a nossa veia artística nesse momento e eu vou ser uma criança de 2 anos e a Tamara vai ser uma mamãe, em primeiro momento uma mamãe tradicional, uma mamãe talvez autoritária, punitiva, e no segundo momento uma mamãe que entendeu, que fez um workshop de disciplina positiva, entendeu da importância de educar com respeito, com empatia, e vai colocar isso em prática. Então, nesse momento, eu sou uma criança de 2 aninhos e eu estou brincando com as minhas amigas e eu não vou emprestar a minha toalhinha para minha amiguinha. É minha toalhinha e eu não quero emprestar. Mãe, eu não quero emprestar. Empresta a toalhinha agora pra amiguinha. Não, é minha toalhinha, mãe. Eu não vou Agora! O bonito é emprestar a toalhinha. Tu tá sendo egoísta se tu não empresta. Aí tá, né? Tu já tá me deixando nervosa. Para de chorar. Para de chorar. Olha o fiasco. Olha o fiasco. Eu vou te levar pra casa agora. Se tu não parar de chorar, eu vou te levar pra casa agora. Só piora. Não é assim que acontece, gente. Só piora, né? Só piora. Aí quanto mais a gente agride, mais a gente faz chantagem, mais a gente ameaça, mais a gente manda, mais o choro aumenta, mais o estresse aumenta. Aí daqui a pouco tá assim, o bairro inteiro escutando o berredo da criança, a gente tem vontade de se enfiar embaixo da terra e dizer quem é a mãe dessa criança, não conheço. E não é assim que acontece, Tamara. A criança tá lá com o seu brinquedo e eu não sei por que cargas d'água a gente obriga ela a emprestar uma coisa que é dela para outra pessoa. Sendo que muitas vezes tu tem lá meu baralhinho de disciplina positiva aqui, amadinho do meu coração, é meu. Eu quero usar ele nesse momento, eu tô usando com os meus filhos em casa, eu não vou te emprestar agora, Tamara, sinto muito, não vou te emprestar. Porque eu estou usando ele. Quando eu não estiver usando ele, eu posso te emprestar. Então, por que cargas d'água? A criança que está lá brincando com a sua toalhinha, feliz da vida, não está incomodando ninguém, tem que emprestar naquele momento a toalhinha pro amiguinho. Por quê? E a gente faz isso, né? Eu fazia muito isso. Hoje eu ainda estou trabalhando isso. Ainda não é uma coisa que eu não faça de automático. Eu dou uma conversada. Como é que a gente faz uma disciplina positiva, Tamara? Agora eu sou... Tu quer fazer, o que é que eu faço? Continuo sendo criança? Não, na verdade eu quero só dar um oi pra Cris. Cris, sua linda. Que bom que tu tá aí, Cris Alberti. Oi, Cris. Tudo bom? E a Renata, essa toalhinha vai ficar comigo agora. Eu fazia isso, Renata. Tá, fiasquenta? É fiasco agora? Agora é minha. Deu, acabou, não tem mais discussão, não é com nenhuma das crianças e tal, coisa mais linda do mundo. Coisa mais linda do mundo, porque eu fiz isso várias vezes. É importante, eu acho, a gente contextualizar nesse exemplo, né, Lê, que as crianças, nessa faixa etária, elas não se enxergam ainda, elas não se percebem como seres individuais. Então, elas são simbióticas com a mãe, com as coisas, e é a idade do é meu e eu não vou emprestar. Então, a gente também tem que pensar, né, quando a Letícia pergunta, existe estratégia para adolescente? Existe. E a gente tem que levar em consideração que as crianças não são adultos imaturos. Sim. Elas têm especificidades de cada faixa etária, do modo e da capacidade que tem de compreender as situações. Então, quando uma criança de 2 anos diz eu não quero emprestar, não é porque ela é egoísta, não é porque ela é do mal. E quando a gente ela ainda diz... não entende o que é isso, né? Exatamente. Ela não entende por que ela tem que fazer isso. Isso pra ela não é bom. Não é prazeroso, não é legal. E aí quando a gente diz pra ela... Tu tá sendo egoísta. Tipo... Não tem sentido nenhum. Então agora... Fala.
Eu ia dizer Não, que agora eu vou ser a criança de novo e tu vai agir não, como... agora eu vou ser a criança e tu vai ser a mãe, Ah, tá? tá bom. A criança diz, tu usou toalhinha, né? Porque eu tinha uma Eu toalhinha não aqui, mas quero, pode ser... mãe, eu não quero emprestar minha toalhinha pra ela. Ela tá pedindo a Tá, toalhinha, eu não quero emprestar. tu Eu lembra, não vou querida? emprestar. Tá, peraí, a mamãe vai falar contigo. Aí, nesse momento, eu vou me abaixar na altura dela, porque, né, ela provavelmente é bem mais baixa do que eu. E vou dizer, filha, tu lembra que a tua amiguinha sempre te empresta os brinquedos dela? O que que tu acha de daqui a pouquinho, depois que tu brincar, tu emprestar pra ela? Vamos tentar? Eu não vou querer. Vamos esperar. Quem sabe tu brinca mais um pouquinho e daqui a pouco eu te pergunto de novo se tu quer emprestar pra ela. Vamos tentar depois? Tá bom. Depois. Tá, Agora depois, não. não tem problema. Agora tu tá brincando, então a gente respeita que tu tá brincando um pouquinho. Depois, se der, se tu achar que dá pra emprestar, tu empresta. Tá bom. Pode ser. Tá. Passou um tempo. Filha, vamos tentar emprestar um pouquinho pra amiga agora? Tá. Tu É pra empresta um criança dizer que pouquinho? tá? Tá. Não, é pra criança dizer que não. Não. Diz que não, porque provavelmente ela vai dizer que não. Filha, Não eu vou emprestar. Aí você é eu entendo que teimosa. tu não quer emprestar, tu não tá conseguindo emprestar nesse momento, tu não tá conseguindo dividir as coisas com os amiguinhos, eu acho que tu tá cansada, tu tá com fome. Então agora a gente vai dar tchau pra amiguinha, a gente vai pra casa. E quando tu achar que tu consegue dividir as coisas, quando tu achar que dá pra compartilhar os brinquedos, os teus objetos com os amiguinhos, a gente brinca de novo, pode ser? Ou tu, ou tu quer tentar emprestar um pouquinho pra ela agora? Agora não. Eu ainda tô Então, brincando. vamos pra casa. Porque provavelmente tu tá muito cansadinha pra conseguir entender que tu poderia emprestar pra tua amiguinha, então é melhor a gente ir pra casa e depois que tu descansar um pouquinho, tirar o teu soninho, a gente volta pra brincar com a amiguinha, tá bom? Vem cá que eu vou te dar um abraço. Tem um colinho da mamãe. Resolvido, Sem né? conflito. Um conflito. Provavelmente a criança chorou um pouquinho ali, né? Na hora de ir para casa, porque provavelmente a criança está cansada, a criança está com fome, ou ela simplesmente está irritada com alguma coisa. Com o A próprio gente não fato de sabe ter que o que emprestar. passa. Isso, com o próprio fato de ter que emprestar, que ela ainda não tem maturidade para entender. Então a gente tira o carro do caminho ali, né? Se retira, respeita o tempo da criança, respeita o momento da criança. E tá tudo bem. A gente resolveu de uma maneira que não gerou estresse para ninguém. De início, isso gera um Tem certo um... estranhamento dos adultos, né? Dos adultos ao entorno, porque os adultos têm essa sensação de que não pode ser egoísta. Não pode, não interessa que idade que a criança tem, ela tem que emprestar as coisas pro outro, né? Então, assim, se o meu filho empresta as coisas pro teu filho, por que o teu filho não empresta pro meu? Então, isso às vezes é uma situação que gera um certo desconforto ali, enfim. Mas quando a gente está educando com respeito, a gente sabe que está fazendo a coisa certa, então é só seguir em frente que às vezes tu consegue até fazer as outras pessoas em volta entenderem que aquilo que é por existe respeito à e criança. que existe outra forma, né? Existem outras Isso, formas, né? exatamente. Deixa eu só falar uma coisa, Lê. A Rê botou um comentário assim, ó. Importante pensar que os brinquedos que estão nas mãos das crianças têm movimento e tem o brincar envolvido. Por isso que é muito mais interessante o brinquedo que está na mão do que está no chão ou no pote. Ah, sim. Uhum. Faz sentido, né? Por isso que eles querem sempre o que está na mão do amiguinho. Eles querem sempre o que o outro está mexendo. Não interessa que tenha. Se tiver duas bonecas iguais e uma estiver no chão e a outra estiver na mão do amiguinho, eles vão querer aquela que está na mão do amiguinho. Uhum. Faz todo sentido. E a Cris botou aqui, amor, outra abordagem, né? Completamente diferente, demonstra respeito pela criança. Essa é a premissa da disciplina positiva. Sim. Hoje, inclusive, no curso, né, eu falei sobre isso. Eu disse, por que a gente se sente autorizado e confortável em tratar as crianças e os adolescentes como nós não tratamos nenhuma outra pessoa no mundo? Porque, assim... Foi isso que eu quis dizer quando eu falei do baralho. Ninguém vai me obrigar a te emprestar o baralho. Ninguém vai me obrigar a fazer isso porque não tem lógica, não tem sentido e não é aceitável, né? Por que a gente obriga as crianças a emprestarem uma coisa que é delas, né?
E aí, tem uma analogia que eu uso, assim, quando eu tô falando com mães, que é assim, ó, que é o próximo exemplo que a gente vai dar, que é a questão do tempo da criança, da organização emocional para encerrar a brincadeira, né? Então, eu costumo dizer assim, a gente chega com muita naturalidade, por exemplo, e arranca um controle de videogame da mão, desliga a televisão no meio do desenho da criança. A gente faz isso com muita naturalidade. A gente desliga um computador, a gente encerra o que elas estão fazendo quando é nosso desejo, ou quando a gente determinou que tem que ser. Hoje não mais, nunca mais. Hoje não mais, eu não faço isso mais. Ah, não. Hoje sim, mas é o que tradicionalmente a gente faz e se sente autorizado. E aí, normalmente, eu pergunto para as mães assim, tá, mas... mães, mas pode ser para pais, é que a gente acaba falando mais com mães, né? Aliás, para qualquer pessoa que cuida da criança, né? Porque eu, por exemplo, sou madrasta, também faço isso. Tu fecha o computador do teu marido quando dá 6 horas e encerrou o horário de trabalho dele? Tu baixa a tela e diz, acabou. 6 horas, acabou o teu horário de trabalho. Tu tá assistindo ali, deu, acabou teu seriado, deu. Desligar a televisão. Quando tua companheira tá assistindo a TV, tu vai lá e desliga e diz, acabou, agora é hora de tomar banho. Não, por que a gente se sente autorizado para fazer isso com as crianças? Porque isso é desrespeitoso. Uma violência, né? Exato. Então, assim, o segundo exemplo é o caso, a gente criou a situação, pode ser qualquer situação, tá? Mas uma que é clássica é, tipo, tá na piscina, tá na pracinha, tá num lugar onde a criança tá se divertindo. E aí, diz aí como é que a mãe chega, ou o pai. E tu é criança agora, então? É isso? Não, na verdade, eu não quero chorar. Tu chorou tão bem, eu me senti total humilhada. Você tá vendo artes cênicas aí, escola de teatro, coisa que eu não fiz. Eu vou ser a mãe, me sinto mais confortável. Tá bom, tô brincando. Tô brincando. Filha, vamos embora agora. Tá na hora, vamos embora. Mãe, eu não quero. Agora, eu falei agora. Se tu chorar, a gente... Tu vai fazer fiasco, a gente não vai mais vir aqui. Amanhã tu não vai poder brincar. Eu não quero ir embora, eu não vou embora. Eu não gosto de ti. Tá, nesse momento na live eu não posso fazer isso, tá? Mas eu te arrastaria pelo braço e tu sairia arrastada pra cima fora. E eu ia dizer, por que tu vai fazer isso de novo comigo? E se bobear, Merle, rola um beliscão, puxão de orelha, uma agressão física, uma puxada pelo braço mais forte, que vem junto quando... Toda vez que a gente vai na pracinha, a criatura é isso. Aí bota a criança dentro do carro, dentro do ônibus, sei lá onde, ou vai caminhando pela rua e vai xingando até chegar em casa. Porque toda vez que a gente vai pra pracinha é isso, quando chega na hora de ir embora, tu nunca quer ir embora, tu sempre faz fiasco, eu não vou mais te trazer, tu não merece, porque tu não respeita o horário de ir embora. A criança tá se sentindo como? Humilhada, arrasada, triste, errada, inadequada, errada. Eu não agrado a minha mãe, a minha mãe não fez orgulho de mim, eu só decepciono a minha mãe, olha a fúria que ela tá. Olha o que eu fiz, olha o que eu faço com a minha mãe, que ser horrível que eu sou. O cocô da sola do sapato do soldado, né? Porque eu faço minha mãe se sentir brava, irritada e triste, eu não sirvo pra nada. Só que amanhã a gente vai na pracinha e ela vai fazer isso de novo, porque não tem a ver com a mãe. Não tem a ver com a mãe. E aí ela vai fazer de novo no outro dia. E aí tu vai arrastar a semana inteira a criança pra casa chorando. Tu faz uma ameaça que tu não cumpre, né? Porque tu disse que tu nunca mais vai levar na pracinha. Mas tu vai lá e leva. Até porque tu tá enlouquecida com a criança dentro de casa. Tu tem que levar na pracinha pra gastar energia. Então tu ameaça, faz chantagem e não cumpre nada. Ameaça com uma coisa que é ruim pra ti mesmo. Tu mesma que vai ter que aguentar a criança sem gastar energia na pracinha e tu acha que tu tá punindo a criança. Não, porque tu não vai cumprir. E aí tu tá punindo a ti mesmo porque a criança já sabe que tu não vai fazer. E, gente, 15 minutos no parquinho, 15 minutos na área de lazer do condomínio, 15 minutos em qualquer lugar que estejam famílias com crianças, a gente assiste isso acontecer. Todos os dias. O tempo isso inteiro. É outra coisa.
Sim, sim. Agora, como é que seria na perspectiva da disciplina positiva? Tô brincando aqui com minha pracinha, com as coisinhas, vou fazer uma comidinha aqui na areia. Me abaixo na altura da criança, e isso vai ser sempre, tá, gente? Na altura da criança, o olho na mesma altura da criança, não é lá de cima parecendo um monstro, tá? Filha, para fazer contato, nós temos que ir embora daqui a pouco. Quantos minutos tu precisa para encerrar essa brincadeira? Já, mãe, eu queria brincar mais. Essa brincadeira que tu tá brincando agora, tu vai poder terminar. Quanto tempo tu precisa para terminar? Tu consegue me dizer? Isso tem que ser uma criança um pouco maior, tá, gente? Mais um pouquinho assim, tá, mãe? Mais um pouquinho, então. Tá. Então, filha, olha aqui no relógio da mãe, a mãe vai te mostrar, tá? Quando chegar nesse número, quando chegar no número 4, aqui no relógio da mãe, nós vamos, combinado? Eu vou ficar contando, tá bom? Isso são mais 10 minutos para tu encerrar a tua brincadeira. Mais um pouco, mãe? Sim. Posso brincar mais um pouco, tá? Quando chegar no 4 eu vou te mostrar, tá, filha? Daí nós vamos, certo? Tá, certo. E assim que tu terminares essa brincadeira, a gente vai fazer um lanche bem gostoso, tá bom? Oba! Tá bom, tá bom. Tô terminando, mãe. Tô terminando aqui. Vou só fazer essa comidinha aqui pro João e a gente já vai, tá bom? Tudo bem. Passaram-se os 10 minutos, a gente não faz de conta, porque tem pai que diz 10 minutos, nós vamos embora e fica 45. Embora a criança não tenha noção do tempo do relógio, isso não é legal, né? Porque a gente está construindo a noção de tempo também. E aí eu chego e digo, filha, olha aqui o relógio, qual é esse número? 4. O que nós combinamos que nós faríamos quando chegasse no 4? O que nós vamos fazer agora? Vou guardar então pra gente ir, tá, mãe? Tá bom. Amanhã a gente pode ver de novo, mãe, porque eu queria brincar mais com o João. Sim, vamos ver de novo amanhã. Tá bom. E agora a gente vai comer aquele lanche que tu prometeu, mãe? Vamos comer o lanche. Então, tá bom. Tchau, João. Vou pra cá. Eu vou lá comer um lanche com a minha mãe. Até amanhã. Tchau. Isso é muito simples, gente. Muito simples se a gente se propõe a fazer, né? Não é nada mirabolante. Não é nada mirabolante. Não é nada de outro mundo. Talvez, importante a gente dizer também, né, Tamara, que talvez na primeira vez que o pai ou a mãe ou o responsável fizer essa tentativa, não funcione tão lindamente quanto aqui nessa nossa encenação. Talvez a criança ainda faça uma certa birrinha na segunda vez que tu chamou lá. Talvez ela diga, a gente combinou, mas eu quero ir embora. Não, a gente vai agora porque esse foi o nosso combinado. E assim, ela vai talvez chorar na primeira, talvez na segunda, mas aos pouquinhos ela vai entendendo que aquilo é o que tu combinou com ela, né? Tu tá respeitando ela ali naquele momento, tu não tomou a decisão de ir embora e arrancou ela pelo braço, tu respeitou o tempo da brincadeira dela, tu pode terminar essa tua brincadeira aí, né? E daqui a tantos minutos a gente vai, enfim, aos pouquinhos, umas 2, 3 tentativas, provavelmente já vai sem choro. Eles já entram no engajamento, entendem a lógica e se sentem convocados a cumprir os combinados, né? E por que eu faço a analogia que a gente não fecha o computador do marido, por exemplo, ou do companheiro ou da companheira? Porque a gente não encerra as nossas atividades assim. Por que a criança que está lá no mundo da imaginação, imersa no faz de conta dela, brincando em relacionamento com outra criança, a gente vai lá e pá! Imagina, vai tirar a comida do fogo, não vai estar nem pronta para dar pro João. E aí tu arranca a criança do universo dela ali numa violência. Não tem como a criança não sair chorando e desesperada, gente. Porque nós nos desesperaríamos se fizessem isso com a gente, que ninguém faz. A gente só se sente autorizada a fazer isso com as crianças. Então, quando tá chegando perto... Isso é desrespeitoso, né? A gente faz isso da conta. Quando a gente pensa assim, ó, em como que a gente encerra as nossas atividades e toda a preparação mental que tem para isso, né? De tipo, tá chegando perto do horário de eu ir embora, a gente vai desacelerando, vai respondendo os últimos e-mails, cria umas prioridades, o que eu vou deixar para amanhã, a gente se organiza para encerrar o que a gente está fazendo. A gente conclui. Ninguém nos arranca. Bateu o sinal, tu é abduzido para fora do trabalho. Não, isso não acontece. Por que as crianças têm que sair arrastadas das coisas que elas estão fazendo
da brincadeira, que é tão importante para a criança quanto é o trabalho ou outras coisas que a gente faz na vida, né? Claro. E isso a gente também, na maioria das vezes, é possível tu fazer uma coisa de uma maneira mais gradual, né? E menos ríspida, como a gente deu o exemplo agora. Claro que vai ter algum momento que, sei lá, surgiu um imprevisto, tu tem que tirar a criança dali daquele momento. Então, assim, isso é para ser feito na maioria das vezes, né? Claro que tem as exceções, mas quando for possível tu ir lá e agir com respeito com aquela criança, olha, que tu consiga fazer das 10 vezes, tu consiga fazer 9, tá ótimo. 8, tá ótimo, né? Então, assim, que a regra seja agir com respeito e não o contrário, né? Não seja exceção. E a gente tinha posto um outro exemplo parecido, né, Tamara, sobre hora do banho, acho, alguma coisa assim. Você tá lendo comentários aí? Eu não tô lendo os comentários. Sim, eu tô lendo. É que eu tenho bastante comentários e eu até me perdi. É verdade, agora eu fui... A Cíntia disse que tu chora muito bem. Eu também achei que tu chora muito bem. Aliás, assim, a tua veia artística é excelente, né? Inclusive, eu digo para todo mundo que toda veia artística ficou contigo. Não vem nada para mim nessa vida. Eu vou ter que vir outra vez para ter alguma habilidade artística. Tem várias outras. Mas cada um tem as suas, né? Eu não consigo... Peraí. Ó, o Jussara entrou. Oi, mãe! Que amo! Ó, a Dai botou assim, ó, a gente tenta, mas quando a criança tem comportamentos de transtorno opositor desafiador, é desafio maior ainda, sem dúvida. Aqui, todos os exemplos que a gente dá, a gente está pensando em situações típicas, a gente não está levando em consideração especificidades de comportamento, possíveis diagnósticos, nada disso. Porque daí, claro, né, esse respeitar sempre tem que levar em consideração qual é a personalidade, qual é o perfil da criança com quem a gente está lidando, né? Os exemplos que a gente dá, eles são genéricos, né? Claro. Funciona para qualquer criança. Mas o tempo de cada criança para compreender isso não é algo que a gente consegue prever. Porque isso vai depender de muitos fatores que a gente não consegue saber. Se a criança já tem... Mesmo que a criança não tenha um transtorno opositor. Dentro da própria casa, às vezes, tu acha de uma maneira com um e funcione com outro. A gente tem falado muito sobre isso, né? Tipo, aqui em casa, que são 4, não tem. Tem coisa que funciona para um e não faz sentido nenhum para outro. Tem ferramentas que são super úteis para uns e que para outros não é. Então, assim... E a gente não está falando de nenhuma patologia, a gente está falando de personalidade, de pessoas que são diferentes, e isso é natural, né? Então, quanto mais tempo... Ai, amor, tá sua Dinda! Coisa linda! Manda um beijo pra mim. Manda beijo lá pra Dinda Tamara. Ai, a Silvana lembrou que eu sei dançar, é verdade, Silvana. Quer dizer, eu sei, eu gosto de dançar, né? Mas daí dizer que, né, que é uma super habilidade, não sei se é uma veia artística, acho que é só um prazer mesmo. Bem lembrado, faz tanto tempo que eu não danço, gente. Tanto tempo que eu não danço, que eu acho que até que eu me esqueci disso. Né? Todo mundo que respeita a pandemia. Não, mas eu podia dançar em casa. No início da pandemia, eu e o Vini, a gente dançava em casa. Vou retomar o hábito. Algumas vezes. Vou retomar. Aliás, vou convocá-lo para dançar. Um outro exemplo era o do banho, né? Ah, não, mas o do banho a gente ia falar das escolhas limitadas. Ai, o mamazinho, que delícia. Ó, a Letícia quer saber exemplos para filhos adolescentes. Tem tantos. Não sei se tu programou algum aí, se tu não tiver, eu tenho alguns aqui. São 6 para 7, mulher. Como pode passar tão rápido? Fala os exemplos que tu pensou. Eu ia falar do eu notei, sabe? Pode falar. Assim, adolescente tem muito assim, toma banho, deixa a toalha tirada no chão, né? Não lembra de estender, ou tem tarefa da escola, acaba deixando sempre a última hora. Enfim, o que eu uso aqui, que tem funcionado com a SOA, que é a minha
adolescente, pré-adolescente, adolescente, que hoje não se usa muito pré-adolescente, é o eu notei. É do tipo assim, tu fala pra criança que ela tem que fazer alguma coisa sem dizer que ela tem que fazer alguma coisa. Tu só faz uma observação do tipo, Sossô, eu notei que a toalha tá no chão. Aí tu faz com que ela pense no que ela tem que fazer a respeito disso. Ou então, Sossô, eu percebi que o teu caderno tá ali em cima da mesa e que ele não foi aberto ainda. Tu não tinha uma tarefa pra fazer? Eu percebi que a tua bicicleta tá na rua e parece que vai chover. Aí tu faz com que a criança pare, pense e seja autorresponsável pelas suas ações, né? Porque a gente não pode também simplesmente fazer tudo por eles, né? Porque muitas vezes, para facilitar a vida, tu vai lá e tu junta a toalha, tu vai lá e pendura, né? Tu vai lá, tu chama, fulano, senta aqui. Mas aí tu acaba brigando muitas vezes, senta, faz a tarefa, tu tem prova. Aí tu dá ordem. Isso, e daí é um problema, porque daí tu entra em atrito, né, com o adolescente. A da bicicleta, tu sabe que a criança tem que ser responsável pelas suas coisas, né? Inclusive, a sua bicicleta que ficou na rua, tu não precisa dizer pra ela isso, tu só diz que tu percebeu que a bicicleta tá lá e que vai chover. Ela mesma deduz, ela mesma consegue definir o que tem que ser feito com aquela situação, com aquela bicicleta. Tu não precisa dar ordem. Tu faz com que ela pense, tu faz com que ela se responsabilize pelas suas coisas, pelos seus deveres, pelas suas tarefas, né? Aqui então, em casa, eles não têm... aqui em casa, eles não têm responsabilidades, assim, com coisas domésticas, tá? Mas como que isso acontece? Para dar exemplo para Letícia, a Raquel falou chamar para o almoço e tal, que é assim, que a gente já falou em outras lives, né, Lê? Eu acho que essa é a melhor ferramenta que existe, é a básica, que a gente pode começar imediatamente, que é trocar as ordens por perguntas. Toda vez que a gente pergunta e os convoca a tomar decisões junto com a gente está respeitando eles e aumentando a colaboração. Então, aqui em casa eu faço assim, quando eu quero que eles estejam comigo, que eles façam as coisas, eu digo, eu tô precisando de ajuda aqui, tu pode me ajudar? O que tu quer que eu faça? Bota água pra ferver, que eu vou pegar não sei o que, tipo, assim, entendeu? Eu tô precisando de ajuda, tu vem aqui me ajudar, e aí tu bota água, o outro pega não sei o que no freezer, e parará, e assim eu envolvo eles com o fazer a janta, os maiores, né? O fazer a janta, o fazer o almoço, mas isso é natural. Não é tipo assim, agora vai lá e bota o arroz pra cozinhar. Não. Eu tô botando o arroz aqui, eu preciso de ajuda, tu pode, por favor, me alcançar a chaleira da água, que eu não posso parar de mexer? Sabe? E convoco eles a serem úteis. Os adolescentes precisam muito disso, gente. Muito. E com o tempo, eu já percebi que a Sofia, ela vem sozinha. Mãe, tu precisa de alguma coisa, posso te ajudar? Tipo, com o tempo isso vai ficando natural, né? Tu não precisa mais chamar. Eles se oferecem porque eles gostam de se sentir úteis, né? Realmente. Isso é fundamental para os adolescentes, porque se nós deixarmos, eles vão ficar só no celular, que não é só, né? Ótimo lá, interagindo com os amigos, no TikTok, fazendo as coisas que eles gostam. Só que esse respeito a esse ficar trancado no quarto com o celular, pode reforçar o sentimento de inutilidade. Eu não sou colaboração para a família, eu não tenho função aqui. Só que se tu disser, tua função é limpar a casa todos os dias, eles não vão limpar. E, gente, vai encerrar o nosso tempo 2 minutos, mas tinha uma outra coisa sobre os adolescentes que eu queria falar, que com 2 aqui, né, eu vivo isso na pele diariamente. Existe uma série de coisas que os adolescentes falam e fazem, que o nosso instinto, a nossa reação natural é imediatamente discursar contra e fazer discurso moralista. Isso é errado, Então eu vou dizer uma coisa pra vocês, 30 segundos, respira, porque às vezes as informações são chocantes, quando eles já estão habituados à disciplina positiva e sabem que podem falar qualquer coisa, que é o caso aqui em casa. Tem muita naturalidade pra falar coisas que eu não tô preparada pra ouvir. E que eu digo assim, não podia avisar antes, pra eu pelo menos poder fazer uma cara de paisagem, porque às vezes eu tenho até que... Cara de Mona Lisa, né?
Muito bom isso que tu tá me falando. E aí tem que engolir a reação de tipo, meu, o que é isso? Pra legitimar. Tá louco? Porque a perspectiva de vida deles é muito diferente, né? Eu me conecto muito de como com o meu pensamento de adolescente, né? Cada vez que eles vêm. Digo, isso é um adolescente. Nossa, que legal! Me fala mais sobre isso. Nunca não sabia. Mas e daí? Como vocês se sentem? Sabe, quando eu tinha tua idade, eu fiz uma coisa parecida. Aí tu dá um exemplo, né? Isso, essa ferramenta também é ótima. Sim, eu já passei por isso uma vez e tal. Essa ferramenta é ótima. E as perguntas curiosas, que essa semana até em atendimento estava dizendo que é legal da gente esclarecer. O Instagram vai nos derrubar em um pouquinho tempo. Mas, para esclarecer... Vamos deixar mais ou menos já encaminhado para sábado que vem uma sobre adolescência. O que tu acha? Mais ferramentas para adolescentes. Caso o Instagram nos corte. 2 coisas, tá? Que a gente pode deixar para o sábado que vem. 2 pautas para a gente amadurecer. A questão dos adolescentes, a gente pode trazer exemplos focados nessa faixa etária. E uma outra coisa que a Cris colocou no comentário agora, que é sempre elogiando as atitudes positivas, que eu acho que é algo importante sobre a gente falar. Da diferença de elogio e encorajamento. Porque às vezes a gente acha que elogiando tá, né? Mas pode ser o assunto da próxima live, porque muita gente não sabe a diferença de elogio e encorajamento. E esclarecer os termos, né? Isso, Letícia, respira antes de expor a opinião e usa as perguntas curiosas. As perguntas curiosas, gente, não é que a pergunta é curiosa, é que a pergunta demonstra curiosidade por aquilo que eles estão dizendo. Então, por exemplo, tu acredita que a fulana não sei o quê? Porque eles adoram começar pelos terceiros, né? A adolescente adora começar a contar uma história que não é ele, é outro. E o que tu acha disso? E o que tu pensou sobre isso? E como os amigos se comportaram? Isso são perguntas curiosas, interesse genuíno, e deixa falar, e deixa falar, e deixa falar. E na pergunta, e na pergunta, e na pergunta. Gente, eu vou dizer pra vocês, aqui em casa é 100% Luciana. O papo flui e no final da conversa, eles nos dizem o absurdo. A gente não precisa dizer. A gente não gasta 1 milímetro, uma gotinha de saliva, dizendo isso está errado, parará, parará. Porque conduzindo a conversa com perguntas curiosas, perguntas reflexivas, eles mesmos se dão conta da resposta. A gente vai só conduzindo e eles terminam a conversa dizendo: eu acho que não é legal isso. Exatamente. Talvez não seja. Não fui eu que disse. Eles decidiram que não é. Só que a gente tem que conduzir as perguntas. No bate-bola ali da pergunta e da resposta, vai rolando não ali reagir. Porque para o adolescente, gente, que é fórmula perfeita para a oposição, é disso tá errado, isso é ridículo, isso não tem sentido. Que isso é outra coisa que com os adolescentes é difícil de fazer, né, Lê? Porque eles têm uns dramas que para nós adultos, pelo amor de Deus, tu não tem um boleto para pagar para estar reclamando disso. A gente não pode falar isso. Porque no auge da sua adolescência, aquilo é valor. A amiga que deixou de falar, a festa que tu não foi convidado, o guri que te deu fora. Alguém que disse que meu bumbum que não ficou legal com essa roupa, meu bumbum tá muito grande. Às vezes tem umas coisas assim, né? Nada a ver. Meu cabelo tá horrível. Nada a ver, não. Legitimar o sentimento. A nossa reação como adulto é dizer, me poupe. E no automático a gente faz isso. Gente, vocês querem coisa mais... Não acredito que tá chorando por causa disso. Não, vai chorar por causa disso. Quero ver a hora que tu tiver uma louça pra lavar e um boleto. Vou te dar motivo pra chorar. Tá reclamando de barriga cheia. E aí, esse movimento de entender que na perspectiva do adolescente, todas essas coisas que eu falei e N outras coisas que acontecem, tem uma proporção muito grande, tem um peso emocional muito grande, porque são coisas importantes da etapa. Então, assim, às vezes vem, né, instintivamente, que saco, quero ver isso. E assim, a gente às vezes não tá bem, e tá com muito problema, e super sobrecarregado. E aí tu pensa assim, poxa, eu tinha de problema, como tu falou, os boletos para pagar lá, 1000 coisas na cabeça, e vem esta criatura me falar do sapato que ficou pequeno e não vai ter sapato para usar na escola, e aquilo é um drama que chora, né?
E aí dá vontade, às vezes, de dar, pelo amor de Deus, vai arranjar um problema de verdade para se ocupar. Não, mas daí tu pensa, Mas é um problema, exatamente. Fazer pra esse eles movimento de entender que é um problema. É um problema. Para eles é um problema real que precisa ser resolvido. E aí entram as perguntas que eu acho que no sábado que vem, né, Lê, a gente pode explorar mais perguntas desses diálogos com os adolescentes, que acabam assim, né, a gente nem sempre consegue separar tanto. Daqui a pouco uma pergunta que a gente está pensando para adolescente serve para uma criança menor, para um pré-adolescente e tal. Mas pensar em como a gente vai conduzindo esse diálogo para a autoconsciência, né? Para a reflexão sozinho, para que eles tomem a melhor decisão. Sem que seja a gente dizendo que é absurdo ou que não tem valor aquilo que eles sentem, legitimando o sentimento deles. Porque, claro, na nossa ótica de adulto parece bobagem, mas para eles é super importante, a gente precisa respeitar. Lembrar que a gente já foi adolescente também é importante, né? Que a gente também já chorou litros por essas coisas, entendeu? Então, que hoje a gente olha e diz, ai, como eu queria ter esse motivo para chorar de novo. Tô brincando, eu nem tenho motivo para chorar. Lê, como sempre, uma delícia. O Instagram foi ótimo conosco, nos deu 5 minutos de bônus aí. Deu, ótimo. Acho que eles estão dormindo lá, né, sábado. As gurias super interagiram, vários comentários, eu nem sei se a gente conseguiu pegar todos, muita contribuição, todo mundo. Eu adorei, e acho que assim, ó, tá na pauta, a Cris até botou, a diferença entre elogio e encorajamento. Acho que a semana que vem isso e os adolescentes na pauta. Então, sábado que vem, gente, 18 horas, nosso bate-encontro aqui, estaremos aqui de novo. Estaremos aqui. Muito bom, gente, muito obrigada, gratidão pelo convite de novo. E só chamar que tô aqui. Te amo também. Bom fim. Obrigada, pessoal. Bom fim para todo mundo. Tchau, tchau.